Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Alô, nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada o campeão. Alô, alô, nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Estamos chegando nesta sexta-feira, 22 de abril de 2016, para poder falar dos novos confrontos das oitavas de final da Taça Libertadores. O São Paulo suou, pelo menos conseguiu um empate ontem na altitude da Bolívia contra o The Strong, empatou 1-1 e carimbou o passaporte para outra etapa da competição. Vamos falar da Copa do Brasil. No encontro do Santos Futebol Clube com o seu xará, tudo igual. 1-1, teremos o jogo de volta na próxima quinta-feira. Ou Vila Belmiro ou Pacaembu. Essa é a dúvida. Até porque domingo tem Santos e Palmeiras pela semifinal, Vila Belmiro. O Santos passando para a final do Campeonato Paulista. Já no outro domingo, o jogo marcado também para a Vila Belmiro, caso seja o Sport Clube Corinthians, que amanhã, às 18h30, recebe em Itaquera o Osasco Audax. O Radar Esportivo entra em campo para falar de toda a rodada deste meio de semana da Libertadores, da Copa do Brasil e principalmente das semifinais na Vila Belmiro com o Santos Palmeiras. Tem tabu em jogo. O Santos não perde do Palmeiras há 5 anos em todas as competições. Com José Carlos Gomes do Passarinho, que vai comentar, opinar e trazer todas as informações do trabalho do Dorival Júnior a semana inteira com jogadores titulares, já que foram poupados para o jogo lá em Amapá. A Portuguesa Santista e o Jabaquara também estarão em campo neste final de semana, pela segunda divisão do futebol paulista, assunto para o Walter Dias, o nosso embaixador, que vai trazer detalhes e informações também acerca dos clubes da Baixada. Na próxima quarta-feira vai acontecer uma reunião importantíssima do Conselho Deliberativo. Sessão extraordinária. A Comissão Fiscal do Santos Futebol Clube vai dar o parecer dela com relação às contas de 2015 na gestão do atual presidente Modesto Roma Júnior.
E ontem, no feriado, acabou vazando para grande parte da imprensa que a comissão fiscal reprovou as contas e vai pedir para que os conselheiros possam aprovar o parecer na próxima quarta-feira. Uma situação complicada, mais uma, né? Em menos de uma semana dentro do Conselho Deliberativo. E a partir de agora você está convidado para poder interagir com a enquete do Radar Esportivo. Bota na tela a nossa enquete. Vem ao encontro justamente do Santos Futebol Clube, que estreou ontem na Copa do Brasil, lá em Macapá. Na sua opinião, foi acertada a conduta do Dorival Júnior em colocar o time denominado reserva nessa estreia do Santos contra o Santos, lá do Amapá? Mande seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br e também pelo telefone 3014-2341. O torcedor concorre nesta sexta-feira a vários prêmios. O primeiro eu vou sortear um par de convites. Teremos domingo. É uma matinê, mas eu vou dizer uma coisa. A adolescência, né, os jovens vão superlotar as dependências dos portuários. MC Biel fazendo um grande sucesso realmente em todo o Brasil. Vai marcar presença nesse domingo, dia 24, na Associação Atlética dos Portuários de Santos. Lembrando que na próxima semana, dia 29, tem Leonardo Eduardo Costa. Vamos também sortear um par de convites para esse super show do dia 29 nos Portuários. E no dia 10 de maio, os Portuários vai completar 90 anos de existência. E dia 14, teremos o jantar dançante no Salão Social. Convites, reservas de mesa na Secretaria do Clube. Temos também o relógio social do Radar Esportivo, que tem o apoio do Cantinho dos Relógios, na Rua Carvalho de Mendonça, entre a Rua Amazonas e a Rua Paraná. Lá você tem o Vanderlei aguardando sua visita para conhecer relógios nacionais importados, troca-se pulseiras, baterias, 100% de garantia. Com ele está o seu filho Guilherme, comandando aí o Cantinho da Informática, atendendo a sua residência e a sua empresa. Vamos sortear mais um bonito fone do Radar Esportivo Estéreo para você acompanhar os Jogos do Santos e toda a nossa programação pela Rádio Guarujá. Nós estamos ao vivo pela TV Com, canal 11net. Santos, São Vicente, Praia Grande, também para todo o Brasil, todo o planeta, via internet, pelo www.tvcomsantos.com e pelo nosso site com acesso ilimitado para todo mundo, www.radaresportivo.com.br, e eu convido para você curtir a fanpage do Radar Esportivo no Facebook para acompanhar todas as informações do Santos Futebol Clube, bem como também do futebol nacional e internacional. E você acompanha também todos os programas do Radar Esportivo no Facebook do Radar Esportivo. Meu caro José Carlos Gomes, o Passarinho, o Santos jogou ontem, estreando na Copa do Brasil. Aliás, um jogo que aconteceu de tudo. Tivemos homenagem, foi a primeira vez que o Santos Futebol Clube jogou em território lá do Amapá, em Macapá. Aliás, falta apenas um estado, né, para o Santos se exibir. É o estado de Tocantins. Mas ontem aconteceu de tudo. 30 minutos de paralisação, choveu barbaridade e o Santos foi encontrar o gol de empate no final, já no segundo tempo, depois que a chuva parou. Tudo bem, Passarinho? Tudo bem, tivemos ontem a estreia do 93º técnico da história do Santos, né? O Lucas Silvestre, pela 93ª vez, tem a oportunidade de dirigir o Santos Futebol Clube e deu tudo certo, porque pelo menos não perdeu, né? Evidentemente que a perspectiva seria de que o Santos pudesse ter dificuldades em relação ao jogo diante do Santos do Amapá. Encontrou, sim, algumas dificuldades, é verdade, sofreu o primeiro gol e depois reagiu, conseguiu o gol de empate graças ao oportunismo do Joel, né, que tem feito a parte dele, quando entra tem marcado alguns gols, e o Santos escapou, então, de perder o jogo que foi disputado ontem no estádio Zerão. Agora, você falou aí sobre a chuva, né, Paulo? E eu lembro que não chove aqui, pelos comentários gerais aí nas redes sociais, desde o dia 1º de abril. Um pouco daquela água poderia ter vindo aqui para a nossa região, né, Paulo? Não sei se você concorda. Não, eu concordo. Eu acho que, aliás, estamos vivendo outono brasileiro com uma cara de verão, essa é a grande verdade. As praias da Baixada Santista lotadas, muitos turistas, né, em todo o litoral sul-bandeirante, e que possamos ter aí um pouco também de chuva para poder realmente deixar aí, né, principalmente o pessoal da terceira idade que vive uma situação extremamente complicada e as crianças também. Essa é a grande verdade. Só para completar, Paulo, diga, Passarinho. Flávio Costa dirigiu o Santos uma vez, assim como o Lucas Silvestre, Mengalvio, o Valmir Cruz
que inclusive foi aniversário dele essa semana, um abraço ao Valmir Cruz, o Pedro Santilli, auxiliar do Leão, e também tivemos mais um treinador que dirigiu a equipe em uma oportunidade, o Pitanga. O Tata também, quando o Muricy Ramalho esteve doente. O Tata eu não lembro. O Walter aqui antes do programa lembrou do Coutinho. Mas um jogo só, Paulo. Mas o Tata, sim, eu tenho certeza. Mas será que o Tata não dirigiu o Santos mais de uma vez? Mais de uma vez. Então, não entra nessa, Então, nessa retrospectiva. Essa é a lista de apenas um de apenas um jogo. Tá, okay. Entendeu? Tá essa bom, é uma curiosidade levantada pelos amigos aí da Associação de Historiadores, o Evaldo, o Ted, faz parte, o Guilherme Guache. Eles levantaram essa curiosidade. Quantos? Agora são 6, com um jogo 6. Só. Porque o Coutinho, eu lembro... Treinador por um dia do Santos. O Coutinho dirigiu o Santos uma vez, eu tenho certeza, em 95. Santos 0, Fluminense 1, que o Joãozinho foi demitido e antes do Cabralzinho assumir. E para ele não constar dessa relação, depois o Guilherme Guache pode até nos ajudar, com certeza é porque o Coutinho dirigiu o time em mais de uma oportunidade. O Mengalvio, eu lembro bem o jogo. Você lembra também, né? Lembro. No Pacaembu. O Walter Elias transmitiu esse jogo contra o Operário antes da geração dos meninos da Vila. Pois é, um jogo... Deu uma confusão danada. Uma briga nas arquibancadas. Aí o Mengalvio desistiu da carreira. É verdade. Bom, pela Copa do Brasil tivemos 3 partidas ontem, além do empate do Santos com o seu Xará. O Paraná conseguiu vencer, avançou para outra etapa da segunda fase, agora já são 19 clubes na segunda fase da Copa do Brasil, e o Operário, justamente do Mato Grosso, acabou vencendo o Avaí ontem, 1-0, tá certo, em Campina Grande. O Operário, portanto, vai jogar na semana que vem em Santa Catarina, a exemplo do Santos, que vai receber agora o time do Santos, lá do Amapá. Não se sabe se é na Vila Belmiro ou no Pacaembu. Vamos aguardar esta sexta-feira. Meu caro Walter Dias, detalhes e informações dos clubes da Baixada, segunda divisão do futebol paulista, Briosa e Jabuca entrando em campo neste final de semana. Tudo bem, Walter? Tudo bem, um abraço. Aliás, nesse jogo do Pacaembu, até roleta jogaram lá de cima. É verdade. Bem, o campeonato da segunda divisão, nós teremos agora a segunda rodada. Amanhã tem 2 jogos, Mauauense e Mantiqueira, Guarulhos e Atlético de Mogi. E no domingo, Jabaquara e Esporte Clube São Bernardo em Uricuncurça e União de Mogi e Briosa lá em Mogi. O técnico Ricardo Costa comandou agora cedo um treino no campo da Associação dos Funcionários da COSIPA em São Vicente. E o Miltinho comandou treinamento na Caneleira. Amanhã serão encerrados os preparativos com os tradicionais recreativos. Jabaquara, como fez na semana passada, concentra na Caneleira. E a Briosa segue à tarde para Mogi das Cruzes, onde fica concentrada. Eu tenho aqui também o Sub-15 e o Sub-17. Amanhã teremos a terceira rodada. O Santos joga no CT Rei Pelé contra o Mauauense. Esporte Clube São Bernardo e Briosa no Baetão. E Diadema e Jabaquara em Piraporinha. Sub-15 às 9, Sub-17 10h45, entrada franca. No feminino, que é o Paulista Feminino, jogam domingo Centro Olímpico e Juventus no Baetão. Portuguesa de Esporte, Taubaté no CT da Lusa e São José e União lá em São José dos Campos. E saiu ontem o regulamento, a tabela do Campeonato Paulista Sub-20. Vai de 6 de maio a 4 de dezembro, serão 46 clubes, 2 grupos de 12, 2 grupos de 11, turno e retorno dentro dos grupos e classificam-se para a segunda fase os 4 melhores de cada grupo. E o Santos tem no seu grupo Palmeiras, Portuguesa, São Caetano, Santo André, Juventus, Grêmio Barueri, Grêmio Osasco, Audax, Nacional e São Bernardo. Só que o Santos não estreia na primeira rodada, não. O campeonato vai começar e o Santos só vai estrear na segunda rodada,
14 de maio e vai jogar contra o Palmeiras. No CT Rei Pelé. Na vida do Santos ultimamente. Vai jogar no CT Rei Pelé contra o Palmeiras. E eu quero chamar a atenção, Paulo, de que o jogo domingo da Portuguesa às 10 horas da manhã em Mogi, contra a União de Mogi, quem quiser ver o jogo pela internet, eu vou dar aqui a dica, hein? www.novatvmogi.com.br. Legal, então é um trabalho lá do União de Mogi das Cruzes. Né? É. Muito bem, tá aí o Walter Dias dando uma dica, né? Para os simpatizantes da Portuguesa, enfim, para o esportista do modo geral, a Portuguesa Santista jogando domingo contra a União de Mogi em Mogi das Cruzes. Sem perder tempo, vamos ver como é que foi o empate do São Paulo, hein? Na altitude da Bolívia, São Paulo que tomou de 4-1 do Audax, eliminado das finais do Paulistão. Pelo menos o empate servia para continuar na Taça Libertadores. Bota na tela, gols da Taça Libertadores, a maior competição da América do Sul, e o The Strong saiu da frente. Que falha do Denis. Mais uma, né? Mais uma. O torcedor deve estar falando, puxa, que saudade do Rogério Ceni. Eu não devia ter aposentado o Passarinho. É verdade. E o Denis tinha um cartão amarelo aos 45 do segundo tempo, o juiz deu 5 minutos de acréscimo, ele fez cera, foi expulso de campo. Quem pegou a camisa, se não me engano, foi o Maicon, né? Jogou e fez bem, duas grandes defesas. Duas grandes defesas. Ernesto Cristaldo, o nome da fera, marcando o gol. Não é o nosso Cristaldo, o meu, né? Não é o Ernesto Cristaldo. É outro Cristaldo. É outro. E o argentino, Cagliari, mais uma vez, mostrando por que veio ao time do Morumbi, conseguiu aí empatar o jogo. Bom jogador, hein, esse argentino. Bom. Artilheiro, matador. Né? E o São Paulo conseguiu. Ganso no banco, né? E o Ganso no Entrou banco. no segundo tempo. Agora tem o seguinte, tem 10 minutos, uns 15 minutos antes de terminar o jogo, São Paulo já não tinha mais pernas. Eu queria até tocar no assunto que o São Paulo contra o Osasco Audax, quando tomou de 4-1, lá em Osasco, no Paulistão, o Balsa colocou todos os titulares. E colocou justamente os titulares para jogar esse jogo ontem na altitude. Foi. Mas ontem era muito importante, né? Não, eu digo apenas tirando aí essas condições de muitos treinadores que preferem poupar. Vamos ver os novos confrontos da Taça Libertadores. É importante, vai se afunilando, né? Essa é a grande verdade. Já vamos ter jogos importantes, são 4 clubes de São Paulo, no caso brasileiros, São Paulo ficou o Corinthians e o São Paulo Futebol Clube, só foi eliminado o Palmeiras e o Grêmio e o Atlético Mineiro. Na quarta-feira, dia 27, o Racing, lá em Buenos Aires, vai receber o Atlético Mineiro às 19h30. Vamos ter também na quarta-feira, em Montevidéu, o Nacional do Uruguai, encarando o Corinthians. É lá o primeiro jogo? É lá. Lá no Parque Central. É o primeiro jogo, portanto, do Corinthians fora. É jogos de ida e volta. Também na quarta-feira, o Grêmio de Porto Alegre recebe o Rosário Central, às 21h45. Portanto, vamos ter 3 brasileiros jogando na próxima quarta-feira. E na quinta-feira, dia 28, 21h45, o São Paulo no Morumbi, recebendo aí o Toluca do México. E o Cagliari foi expulso. Naquela confusão depois do jogo, além do goleiro que não vai jogar, o Cagliari também é desfalque. E é importante a gente acrescentar, porque ontem tivemos também o River Plate, né? Vencendo por 4-3 aquele bonito time da Venezuela, os Trujillianos, né? Então, ainda nós passamos parte dos confrontos das oitavas, dos brasileiros, no caso. Certo. Então, temos aqui o Huracan, da Argentina, vai receber o primeiro jogo, o Atlético Nacional da Colômbia. Esse jogo está marcado para o dia 26, terça-feira. O Atlético Nacional, particularmente, eu acho que vai ser um dos clubes que vai chegar aí, bem longe nessa Libertadores. Tem um bom time. Não tenha dúvida. Temos também o Desportivo Táchira, da Venezuela, vai pegar o Pumas do México. Jogo marcado também para a próxima terça-feira. Então vamos ter 2 jogos já na terça-feira da Libertadores. O Independente Del Valle do Equador vai receber lá o River Plate da Argentina. Jogo marcado também para o dia 28. E o Cerro Porteño do Paraguai, também no dia 28, vai encarar o Boca Juniors. Então, esses confrontos que vocês estão analisando aqui, da Libertadores, quem é que você pode analisar que pegou moleza nesses confrontos aí? Passarinho, Walter? Moleza? Moleza. Olha,
Eu acho que o Boca. Eu acho que o Boca pegou moleza. Contra o Cerro Porteño. O Corinthians pegou moleza, porque esse time do Nacional é fraquíssimo. O River Plate da Argentina. O River Plate vai enfrentar. Do Equador. Vai enfrentar, é. Também dá para classificar sossegado. Eu acho que River, Corinthians e Boca. O Pumas do México vem fazendo uma bela campanha. Eu acho que o Desportivo Táchira não é páreo para o Pumas. Mas eu acho que Pumas e quem? Táchira, né? O Desportivo Táchira, da Venezuela. Eu acho que não tem favorito aí. Não tem favorito, está aberto. Na minha opinião, está aberto. E o Atlético Nacional, que eu acho que é sério favorito para passar pelo Huracan. Mas tem a raça argentina, Libertadores, é complicado você apostar todas as fichas no Atlético Nacional. Mesmo porque, Paulo, Libertadores é o seguinte, às vezes o time vai muito mal na primeira fase e, de repente, começa uma reação espetacular. E como também acontece de você ir muito bem na primeira fase e depois, como aconteceu com o Corinthians no ano passado diante do Guarani do Paraguai, quem poderia imaginar? Ninguém poderia imaginar, tanto que o diretor do Corinthians... O passarinho volta. O diretor do Corinthians comemorou, vocês lembram? No ano passado, o diretor do Corinthians comemorou que o Corinthians iria enfrentar o Guarani do Paraguai. Conclusão, perdeu os 2 jogos. Você bate uma baita primeira fase numa competição. Chega na segunda fase, você cai. Se eu for citar aqui e pedir por volta... São vários exemplos. Eu citaria hoje o Atlético Nacional da Colômbia, o Corinthians, nessa primeira fase. Certo. O Toluca do México, jogou também muita bola. Pela primeira fase. Pela primeira fase. Verdade. São clubes aí que eu acho que... Agora, o Nacional, eu não vejo nada demais nesse time do Nacional. Também não. Eu sou sincero, não vejo nada demais. Tudo bem, o Nacional tem a tradição, Uruguai, a camisa, mas eu vi os jogos do Nacional, porque fazia parte do grupo do Palmeiras, né? A equipe do Nacional, acompanhei todos os jogos. O Nacional é um time fraquíssimo. Palmeiras perdeu, a verdade é essa, por seus próprios erros. Tanto é verdade que o Palmeiras não perdeu para o melhor time da chave. Tudo bem que levou um baile aqui, né? Não sei como é que o Palmeiras ganhou do Rosário aqui em São Paulo, mas ganhou na Bacia das Almas. Agora, diante do Nacional, que era um dos times mais fracos da primeira fase, o Palmeiras conseguiu perder os 2 jogos. Então, o torcedor do Palmeiras não tem que reclamar de nada. Mereceu a eliminação. Eu acho o seguinte, esses jogos aí das oitavas, o clube que joga em casa pode ser tecnicamente inferior, mas... Não, mas é polêmico. Complica. Hoje muita gente quer jogar a primeira fora de casa. Também tem. E tem muitos que querem jogar dentro de casa a primeira, para fazer o resultado. Verdade. Claro. E só para lembrar, o Cruzeiro, quando foi campeão a segunda vez da Libertadores, perdeu os 2 primeiros jogos na Libertadores. E acabou numa reação espetacular, aquele gol do Elivelton de fora da área, todo mundo lembra, foi campeão pela segunda vez da Libertadores naquele ano. Então, é o caso do São Paulo, que de repente São Paulo foi muito bom na primeira fase. Exatamente. De repente pode decolar. Porque o São Paulo tem bons jogadores. Essa é a realidade. O São Paulo tem bons jogadores. Calheira é um bom jogador, o Ganso é um bom jogador. Então tem bons jogadores. Não tem um grande time. Mas o River Plate no ano passado foi mal na primeira fase. Começou uma reação espetacular e todo mundo viu o que aconteceu. Então você acha que o São Paulo tem bons jogadores e maus treinadores? Maus treinadores? Não, eu não posso dizer. O Balsa ganhou 2 Libertadores. Eu não posso dizer que ele é mau treinador. Esse rapaz ganhou 2 Libertadores. Então, eu sei. Entendeu? É um cara com experiência. Não, eu sei. Qual é o problema do São Paulo? É um problema de diretoria? É um problema de igreja de jogadores? Então, você veja só, quando os caras querem, eles correm. Assisti o jogo ontem. Acompanhei os 2 jogos ao mesmo tempo. Mas o jogo do Santos, aquela paralisação, houve uma diferença de horário. Então foi possível acompanhar os 2 jogos. O Wesley, ontem, se dedicou. Então, quando os caras querem, eles jogam. Quando os caras não querem, eles não jogam. Agora, nem todos são assim. Esse goleiro de São Paulo é fraco. Não é digno para ser titular do São Paulo. Esse goleiro de São Paulo. Sabe quem eu lembrei ontem? Lembrei do seu amigo. Do Flávio? Do Flávio. Eu lembrei. O São Paulo pode até ser campeão da Libertadores com ele. Mas o goleiro é fraco. Paulo, se a gente for analisar aqui, né? Jogadores e tal, isso. Eu não queria tocar no assunto, porque ainda não chegou o momento, mas vou dar minha opinião rápido. Esse time reserva do Santos aí, meu Deus do céu, hein? Pelo que mostrou ontem. Nós temos os melhores momentos. Deixou a desejar. Nós temos os melhores momentos daqui a pouquinho de Santos Futebol Clube e Xará. Eu quero dar aqui a título de curiosidade, só para fechar esse bloco aqui. A Copa Nordeste, ela está chegando ao final. O Campinense tem o atacante que o Santos contratou, que é o Rodrigão,
artilheiro, foi comprado por R$1,5 milhão de reais. Estilo Nilson. Já contratou. Não fala estilo Nilson. Estilo Não, Nilson. já contratou, contratado. prevendo que o Ricardo de Oliveira vai embora. Você lembra do Dino Furacão? Estilo Dino Furacão. Muito bem. Pode até dar certo. Eu só quero dizer que o campeão da Copa Nordeste vai ter uma premiação extra. Opa! Por isso que eu fiz questão de trazer essa notícia aqui. Então ficou para a grande final da Copa Nordeste o Santa Cruz e o Campinense. Primeiro jogo, 27 de abril. Semana que vem, quarta-feira. Dia de semana, quarta-feira. No Arruda, é o jogo de ida. E a final lá em Campina Grande, lá no estádio Amigão, no dia 1º de maio, portanto é a grande decisão envolvendo o Campinense e Santa Cruz. Então, quando eu falo premiação extra, não é só nos valores. É o campeão, a CBF está dando R$500 mil. No total, para quem chegou até a final da Copa Nordeste, vai dar R$1.885.000. Então ganha R$500 mil limpo, fora o início que você vem arrecadando por etapas. O que eu quero dizer extra, que o campeão tem vaga assegurada para a Copa Sul-Americana desse ano e já assegurada também vaga para a Sul-Americana do ano que vem. Quer dizer, a gente passa despercebido por uma Copa Nordeste, tá certo? E vai garantir vaga aí para a Sul-Americana, que depois da Taça Libertadores é a segunda maior competição na América do Sul. Eu vou para o intervalo. Na volta, vamos falar de semifinal do Campeonato Paulista. Amanhã tem Corinthians e Audax e domingo Santos e Palmeiras na Vila. Segura aí. Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeta costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, de volta para o segundo bloco do Radar Esportivo. Na próxima quarta-feira, teremos reunião do Conselho Deliberativo em sessão extraordinária no primeiro andar do Estádio Urbano Caldeira, Sala Vidal Sion. Eu estou aqui com o ofício do Santos Futebol Clube, a ordem do dia. Item A, leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. Qual que foi a reunião anterior? A do dia 13 de abril? Da confusão que deu, tá certo, do presidente Fernando Bonavides, e ter feito 2 votações ao mesmo tempo. Aliás, o Bonavides vai explicar sobre essas 2 votações na terça-feira, né? Já aproveita até da quarta que vai ter reunião. Na terça ele estará aqui. Na quinta-feira. Não, mas ele ligou aqui na terça passada e disse que estaria na terça. Passou para quinta-feira. Passou para quinta. E pelo menos é quinta-feira, né, William? Quinta-feira o Fernando Bonavides. Quinta-feira, então mudou para quinta-feira. Então, melhor ainda, que vai ter 2 reuniões para ele poder abordar. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, na quarta-feira, ontem feriado, na quarta-feira, o José Rubens Marino, conselheiro efetivo, o Rubão tem uma credibilidade muito grande dentro do Conselho do Santos desde 1977. Ele tocou num assunto muito importante. Ele falou: Paulo Alberto, estarei subindo à tribuna e não permitindo a dispensa da ata. Esse item A, para quem não sabe o que é o conselho, geralmente um conselho levanta a mão e pede a dispensa.
É. Porque já passou a reunião para não perder tempo para passar para os outros itens. Eu sou a favor, ô Paulo, que se leia a ata. Se leia a ata. Só que a ata, justamente quando for ler o presidente Fernando Bonavide, vai acontecer o que nós já falamos aqui. Então o Rubens Marino vai pedir justamente a anulação da reunião. Perfeito. E aí o presidente, eu não sei estatutariamente o que tem que ser feito, se vai botar em votação a pedido do Rubens Marino para que os conselheiros, aqueles que tiverem a favor para anular, se levantem. Ou fique como está. Enfim, eu quero dizer isso aí. Segundo, item B, isso para a próxima quarta-feira. Apreciação, discussão e votação do demonstrativo financeiro auditado do exercício de 2015, enviado à presidência do clube com o parecer da comissão fiscal. Gente, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, a gente é conselheiro e eu não sei como o parecer da comissão fiscal foi para a imprensa ontem no feriado. Começa por aí. Então, como conselheiro, eu não estou dando de primeira uma situação. Já que foi passado para a imprensa, falada, escrita, televisada, eu sou obrigado, jornalisticamente, a dizer que a comissão fiscal do Santos Futebol Clube, existem 5 integrantes do Conselho Deliberativo, que representam o egrégio conselho. Eu vou aqui dar os nomes. O Antônio Gonçalves Neto é o presidente, o Toninho. Tem o Celso Leite, é relator, o Dagoberto Oliva, José Carlos Oliveira e o Silvio Fico. Eles enviaram o parecer para o Conselho Deliberativo, estava à disposição de todos os conselheiros e vazou para a imprensa. Vários sites, vocês viram, né, Walter? Jornal, hoje está estampado em vários jornais. E o parecer é para reprovar as contas do presidente Modesto Roma Júnior e do comitê gestor. Eu fiz questão de tocar nesse assunto, porque justamente pode pintar uma punição rigorosa para o presidente do Santos atual e para o comitê gestor. A exemplo do que aconteceu na polêmica reunião do dia 13. Veja como é que são as coisas no Santos Futebol Clube. 9 itens foram apontados no documento para poder reprovar. O adiantamento de cotas de TV sem permissão do Conselho, pagamento de intermediários e agentes sem os atletas envolvidos reconhecerem a participação do negócio, negociação de recompra dos direitos econômicos do volante Alisson. E em 2014 havia uma dívida total de 373 milhões de reais. Em 2015, ano passado, a dívida passou para 410 milhões de reais. O acréscimo, portanto, de 2015 a 2016, foi de 37 milhões de reais. Por isso, o parecer da Comissão Fiscal é de reprovar as contas. E aquela palavra que aconteceu na semana passada, do 2013, a Comissão Fiscal atual, ela coloca a mesma frase. O que significa? Gestão irregular ou temerária. Essa é a palavra, temerária. O que significa isso? Formar déficit ou prejuízo anual acima de 20% da receita bruta apurada no ano anterior. Isso está no Estatuto. Quando você passa desse limite, estatutariamente, você pode ter punição. Então, se o Conselho do Santos aprovar a reprovação das contas, é mandado para a Comissão de Inquérito e Sindicância para acontecer justamente o que aconteceu no dia 13, a votação do parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância. Então, se isso acontecer, será a terceira vez na história do Santos que teremos as contas reprovadas. Aconteceu em 2009 com Marcelo Teixeira, 2014 com Odílio Rodrigues, e uma coisa inusitada, ser reprovadas as contas com o presidente em exercício, que é o Modesto Roma Júnior. Então, eu estou explicando de uma forma detalhada, né? Eu acho que estamos aqui abertos, não só para o presidente do Santos Futebol Clube. Sabemos que em 2015 foi um rombo que ele teve, foi pagar contas de 2014 para muitos fornecedores, vários clientes, jogadores, funcionários. O rombo foi grande, isso não é novidade para ninguém. Só que tem um estatuto, e o estatuto a Comissão Fiscal acabou apurando
que, infelizmente, não poderia dar continuidade a essa situação. Então, foi reprovada as contas. Falta o Conselho agora aprovar ou não o parecer da Comissão Fiscal na próxima quarta-feira. Então, vai prometer. São 2 itens que nunca foi tão... O item A, então, nem se fala. Essa reunião vai demorar, hein? Não tenha dúvida. Essa reunião vai demorar. Não tem. São 2 Porque itens. ainda vamos acompanhar a leitura da ata, tudo indica, né? Sim. E depois ainda teremos esse assunto palpitante. A ata você pode resumir o que o presidente Fernando Bonovitch... o que ele resumiu. O que o Rubens Marino e muitos conselheiros não aceitaram, o Comitê Gestor de 2014, foram excluídos. Então, é esse o ponto que nós queremos saber qual foi o resumo da ata de 2013, porque ele fez 2 votações. Porque os conselheiros também aprovaram o parecer da Comissão de Inquérito de Câncer, que foi a suspensão. Ele fez 2 votações. 2 votações, é verdade. Então queremos saber qual foi o resumo da ata. Lógico. Esse é o detalhe, gente. Então, é um imbróglio que vai estar na próxima quarta-feira. E aí, muito bom, o presidente garantiu que vem na quinta? Garantiu quinta-feira. Do Conselho, ótimo. Então, garantiu que vem aqui. Perfeito. Eu acho que vai ter que explicar detalhadamente para os associados, conselheiros, de uma forma democrática e jornalística. Te garanto uma coisa, não vai pôr 2 vezes em votação. Aí é que está. O Walter, Passarinho e amigos do Radar Esportivo. Eu fico pensando o seguinte, você tem Santos e Palmeiras domingo na Vila Belmiro, e na próxima quinta-feira, Santos contra o Santos do Amapá. E depois tem decisão, caso e o Santos passando pelo Palmeiras, seja o Corinthians o primeiro jogo... Uma semana política conturbada no meio da decisão. Uma semana com 3 jogos e uma baita de uma reunião polêmica. É verdade. Tá certo? Correndo o risco do presidente levar outro impeachment. Isso de outro presidente, mais para frente. Uma outra reunião da Comissão de Inquérito. Eu sei, vamos deixar claro, não é na próxima semana que ele vai sair. Mas corre o risco. Bom, vamos saber como é que foi o jogo ontem. Santos do Amapá recebendo o Santos Futebol Clube, Copa do Brasil, a estreia do Santos, né, na terra de todos os Santos. Não, mas teve Santos do Amapá contra o Santos Futebol Clube da Vila Belmiro. Primeiro tempo, um jogo sofrível, gente. Fraco. Um jogo muito fraco, verdade. Essa é a grande verdade. E o Santos Futebol Clube acabou tomando um gol, para mim uma falha... A bola entrou? Entrou. Porque eu fiquei na dúvida. Entrou, um palmo, entrou. E para mim foi falha do Vladimir. Bola defensável, né? Com todo respeito, o Vladimir foi campeão paulista no passado no gol do Santos Futebol Clube. Goleiro é aquele papo, tem que estar jogando. Se o goleiro não estiver jogando, acaba realmente sofrendo as consequências. Então, 1-0. Agora, esse time denominado reserva, eu não quero aqui criar a polêmica. Aliás, a semana inteira estamos com a enquete aí se o Dorival acertou ou não, de mandar o time denominado reserva lá para o Amapá. Eu acho que ele poderia ter colocado alguns jogadores titulares mesclado com jovens. Eu acho. A garotada, pelo menos, né? Eu acho que ele não errou, não. O Santos tem um compromisso difícil domingo com o Palmeiras. Eu acho que ele não errou, não. Só que falta... Mas o time todo reserva? Falta competência para aqueles que jogaram. Então, você não tem qualidade, o Walter. Então. É diferente, por exemplo, do Corinthians. O Corinthians entra em campo com o time reserva, meteu 6 no São Paulo ano passado, meteu 6 contra o Cobressal. O Cobressal é fraco, tudo bem. Mas o Corinthians fez 6 com os reservas contra o São Paulo no ano passado. Porque o pessoal do Santos de lá não conhece a Vila Belmiro, né? Conhece a cidade de Santos. Então vamos fazer um passeio aqui para conhecer. É verdade. Bom, eu acho que serviu para mostrar, inclusive, para o Dorival Júnior, que assistiu o jogo ontem aqui de Santos, né? Quais os jogadores que, de repente, pode continuar no Santos. Porque não tem cabimento você ser reserva no Santos Futebol Clube, com todo o respeito aos jogadores do Amapá, lá do Santos, lá de Macapá. Você sofreu um gol, teve que chover, teve que parar 30 minutos para o Santos achar o gol de empate. Essa é a grande verdade. E de castigo, vai ter que jogar na próxima quinta-feira. E eu chamo a atenção logo de cara, porque como é que fica o bolso do torcedor? Santos e Palmeiras na Vila. Se for quinta-feira, Santos e Santos na Vila Belmiro, e se o Santos passar pelo Palmeiras, Santos e Corinthians, quer dizer, em uma semana, 3 jogos, R$180, né? Para 3 jogos. Para 3 jogos. Eu acho que a situação economicamente no país não está para isso. Então, eu sincero e honestamente, eu acho que esse jogo aí de Santos contra o Santos do Amapá, o Santos passando pelo Palmeiras, eu mandaria esse jogo para o Pacaembu. Eu mandaria. Porque ninguém vai querer assistir o jogo Santos contra o Santos do Amapá. Você tem Santos e Palmeiras na Vila domingo. E o Santos passando, ter Santos e Corinthians na outra
Na outra semana na Vila Belmiro, quem é que vai para Santos e Santos do Amapá? A não ser que a outra decisão ocorra uma decisão surpreendente, né? O Santos contra o Audax. Caso, eu não acho que vai acontecer, mas caso o Audax surpreenda o Corinthians, Santos e Audax, aí você poderia mandar Santos e Audax para São Paulo. Só que o estatuto do torcedor né, obriga você já na segunda-feira tá colocando em prática a venda de ingressos. Então você tem que decidir nessa sexta-feira. Onde Santos... Sem saber os resultados. Exatamente. Né? Bom, deixa eu apresentar aqui o Ricardo Costa. Ele é o treinador da Associação Atlética Portuguesa, Briosa. Desde o início do Radar Esportivo já tinha sido convidado, mas como o Walter Dias disse, a Portuguesa Santista estava treinando em São Vicente, né? E o Ricardo, lógico, hoje o trânsito, mesmo no meio de feriado aí, está complicado. Tudo bem, Ricardo? Obrigado pela presença aqui no Radar. Tudo bem, boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Desculpa o atraso, realmente atrasou. Tivemos que sair hoje para treinar em São Vicente, então cheguei um pouco atrasado aí, desculpa aí. Deu para trabalhar a equipe, para poder conseguir a primeira vitória contra o União lá em Mogi? Deu sim. Hoje eu fiz o coletivo, fiz o apronto para o jogo. O trabalho lá foi bem feito. Rapaziada, agora com o grupo completo, vamos forte para lá. Agora com o grupo completo, era isso que eu estava temendo. Né? Porque agora é um técnico sem dor de cabeça. Né? Não tem muita dor de cabeça. Dor de cabeça teve no domingo passado. A dor de cabeça agora é porque ele tem um elenco completo. Então ele precisa escolher 11. Claro. É uma dor de cabeça. Quantos jogadores estão hoje no elenco trabalhando com você e devidamente inscritos na Federação Paulista? Hoje, devidamente, tem 21. 21. Aí sai 18, né? Então agora está com sobra. Realmente a dor de cabeça agora... Mas é uma dor de cabeça melhor do que a gente passou contra o Jabaquara aí. Então, Ricardo, nós temos 7 do Santos lá, já inscritos, já regularizados, né? Eu vou fazer a pergunta que eu fiz para você, mas fiz pela rádio e não pela televisão. Desses 7 do Santos, quantos titulares tem? Tem dois que seria titular até contra o Jabaquara. Aí teve a surpresa, mas... Quem são? É o Alisson, o zagueiro, e o Carlos Alberto, o volante. Então, dos 7, são 2. São 2. Quais os 7 que ficaram, portanto, no elenco da Portuguesa emprestados pelo Santos? Até porque, primeiro era uma lista de 18, houve uma confusão danada. Enfim, então, os 7 que permaneceram na Portuguesa, que os direitos federativos pertencem ao Santos, quais são os atletas? Se você lembrar de cabeça... Sim, lembro. O Felipe goleiro, o Alisson, o zagueiro, Carlos Alberto e Cauê, os 2 volantes, William, Jean Xera e o Silas, atacante também. São os 7. E aí, Passarinho? Vamos aguardar, porque é o primeiro jogo, claro que todo mundo fora sabe de casa, dificuldade, né? É o clássico e o time bastante desfalcado. E ficou aquela impressão de que a Portuguesa vai precisar melhorar muito, assim como o Jabaquara, pelo menos pelo que nós acompanhamos. Aliás, principalmente o Jabaquara, que para mim não soube aproveitar. Não, o segundo tempo o Jabaquara... A situação que estava a Portuguesa Santista com o jogador. Mas também tem um lado que o Walter levantou nas redes sociais e eu concordo. O Jabaquara, a atitude dos jogadores, que eles poderiam ter vislumbrado uma possibilidade de contundir... Não, mas isso seria antidesportivo. Sim, eu estou falando dentro das 4 linhas, mas eu acho que poderia ter aproveitado. O sol das 10 da manhã aqui em Santos. Também tem isso. É isso que eu estou me tocando, porque então, um jogador apenas... A pergunta que eu faço para o Ricardo é a seguinte: se você ficou decepcionado com a atuação do time, claro que tem essa situação de que você não pôde escalar o time que você considera titular, ou se dentro daquilo que foi encontrado dificuldade, o resultado não foi tão ruim. Não, decepcionado não, porque eu achei que o segundo tempo mandamos no jogo. Sim, é verdade. Tivemos a oportunidade de sair com a vitória, lógico que início de uma competição, logo um clássico, é difícil, né, você jogar. Mas, lógico, tem que ter ajustes ainda, está longe do que eu quero, mas acho que isso com a sequência de treinamento e a sequência de jogos, a gente vai ficar forte. Pelo que você acompanhou dos resultados da rodada, você não viu todos os jogos, porque você estava no trabalho. Algum resultado te surpreendeu? Você já percebe, pelo que você conhece, você trabalhou no ABC há muito tempo, pelo que você conhece dos outros clubes desse campeonato, quais são as forças? Então, eu fiquei surpreso com o São Bernardo de ter tomado 5 lá dentro de casa, né? É uma equipe que manteve a base. Você trabalhou lá, né? Eu estava lá ano passado, né? A gente fez a campanha lá no início. Depois eu saí e fui para o Mirassol. Mas é surpresa, tomou de 5. Eu fui assistir o Mogi contra o Mantiqueira também. Foi um jogo onde o Mantiqueira mandou e acabou... O Mogi achou 2 bolas e fez 2 gols. Então, não é um time bobo, mas também é um time que fica atrás da linha da bola, marcando e tentando achar
uma bola para o jogo lá, para eles tentarem matar o jogo. Ô Ricardo, para quem não conhece justamente sua carreira, é importante até fazer essa apresentação. Quais os clubes que você trabalhou como treinador? Como treinador, comecei no Itapirense, lá na base, no Sub-20. Depois fui para o Velo Clube, já no profissional. Guarani de Minas. Trabalhei como auxiliar no Bangu, lá na Série A1 do Rio. Cabo Friense. Trabalhei no rádio uma temporada. São Bernardo, Mirassol. Essas equipes aí. Quer dizer, já tem uma estrada também aí, né, com uma certa experiência como treinador. Quem é o seu auxiliar técnico, já que o Robert acabou saindo? Na verdade, já estava lá, o Marcelo Passos, né? Estavam os dois, o Marcelo dividiu uma função no Santos, ainda divide essa função, mas de fazer o elo, né? Santos Portuguesa, como tem os jogadores do Santos, mas hoje é o Marcelo. Qual é o teu estilo de trabalho? Você é treinador que adota que esquema de jogo, enfim? Eu gosto do time, né, um pouco que o Tite faz ali no 4-1-4-1 ou 4-2-3-1, né? Gosto que tenha a posse de bola, que fique com a posse de bola e quando estiver marcando, seja um pouco agressivo para tentar recuperar essa posse, que é importante. Quando você joga em casa, você usa um sistema e fora usa outro ou não? Eu costumo trabalhar conforme o adversário, né? Então eu estudo o adversário primeiro. Se eu não for, vai alguém lá assistir o jogo, vai alguém filmar o jogo, para eu vejo as possibilidades que eu tenho para trabalhar a semana e aí eu escalo meu time, escalo a formação ideal. Você falou que viu o jogo do Mogi, né? Vi, assisti. Então você acha que dá para conseguir 3 pontos lá? Tem total condição de ir lá. Pelo que você assistiu? Sim, com total condição, lógico, respeitando a equipe, mas pelo que eu vi da estreia deles, ainda eles não estão ajustados. Jogadores ainda, você percebe a parte física deles está muito abaixo da nossa, então acho que a gente pode sobressair nesse sentido lá. Legal. Esse é o técnico Ricardo Costa, da Portuguesa Santista. Quero agradecer ao Zé, que é o diretor de comunicação, está aqui no nosso estúdio, que trouxe o Ricardo Costa. Eu vou para o intervalo. Na volta, vamos falar um pouco da semifinal. Santos e Palmeiras, haja coração, domingo na Vila Belmiro e amanhã, Corinthians e Audax. E vamos sortear os prêmios desta sexta-feira. Segura aí. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeta costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, de volta para o último bloco do Radar Esportivo. Já vamos sortear os prêmios desta sexta-feira. Temos aí um par de convites para o show de domingo nos Portuários, né? E o MC Biel, o pessoal da classe de adolescentes, né, Zé? O pessoal da garotada, olha, vou dizer uma coisa, vai superlotar mesmo o MC Biel nos Portuários domingo. Vamos ter o relógio do Radar Esportivo também como prêmio e o fone do Tricampeão da Baixada. Um abraço ao pessoal do Cantinho da Informática, Cantinho dos Relógios, dando apoio também nos prêmios aqui do Radar Esportivo. Temos a participação de torcedores, mas antes, bota na tela aí a semifinal do Paulistão. Semifinal envolvendo Corinthians e Audax, amanhã às 18h30 na Arena Itaquera. Vou pedir aí a opinião do Ricardo Costa, técnico da Portuguesa Santista. O Audax goleou São Paulo 4-1, Ricardo. E aí, isso aqui pode aprontar para o Corinthians ou não? Acho difícil, até para o Corinthians jogar na Arena, né? O Corinthians está muito adaptado ao estilo de jogo lá no campo rápido. Acho que o Audax corre muito risco desnecessário ali, principalmente na área que o Corinthians costuma roubar a bola e costuma fazer gol. Então acho difícil que o Audax surpreenda novamente aí. Passarinho, Corinthians e Audax. Se o Audax não mudar o estilo de jogo, 5-0 do Corinthians.
Dá até Walter pra cá, Dias. hein? Eu não erro. O cara dá até pra Eu cá. não Dá erro. pra cara, amigo. Agora, se o Audax jogar do jeito que eles jogaram contra o São Paulo, 5-0 pro Corinthians. Eu quero saber Pode escrever. se você está tão empolgado com a outra pergunta que eu tenho para você. Santos e Palmeiras, domingo, 4 da tarde, com transmissão. Não, pela- mas o Walter não deu opinião dele. Já deu. Corinthians e Audax? Corinthians. Eu acho que o Corinthians é favorito. Corinthians é favorito, ele deu, Walter Dias. 4 da tarde, Santos e Palmeiras, a partir das 3 horas, direto pela Rádio Guarujá, em 1550, toda a equipe do Radar Esportivo entrando em campo, direto da cabine 8, para Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, mais um grande clássico do futebol brasileiro. Ricardo Costa, e aí? Jogo difícil, né? Um jogo disputado, vem da rivalidade que se criou os últimos anos. Mas acho que o Santos jogando na Vila também se torna um pouquinho favorito, né? Mas não sei, talvez um jogo de empate aí. É pênalti. Pênalti. Pênalti é loteria, Aí então já você não não dá tem pra palpite, dizer. é isso? Você ficou em cima do muro. Não, pênalti não é loteria. Não, ele está dizendo o seguinte. Eu não sei se o Ricardo concorda. Pênalti não é loteria. Não, é trabalho, tudo é trabalho. Tudo é né? trabalho. Você sabe que ontem, já vou pedir a sua opinião, que eu estou... Não, pode passar por volta. Não vou pedir a sua opinião. Eu queria marcar aqui, teve um jogo ontem, o Paraná venceu 2-0 o Estanciano de Sergipe, e o Paraná passou para outra etapa da Copa do Brasil. Eu chamo a atenção porque o Paraná perdeu 3 pênaltis, gente. Com 2 jogadores diferentes. Era para cá, para 5-0, ontem lá no Couto É Pereira. muita incompetência, viu? Mas 3 ganhou, né? Ganhou 2-0. Ganhou. E passou para Mas outra é muita etapa da Copa do Brasil. incompetência. É apenas uma curiosidade que eu queria tocar. E o nesse Corinthians assunto. tem desperdiçado muitos pênaltis esse ano, o São Paulo também. É muita incompetência. vai O me Passarinho desculpar. já falou. Não, Santos e Palmeiras, Não, Passarinho. não Eu vou quero dar saber de palpite, você, Passarinho. Santos Não, e Palmeiras. veja bem, Paulo, Deixa eu eu passar um achava- retrospecto para você aqui. Ah. Somando todas as competições, Ok. tá certo? O Palmeiras não ganha do Santos na Vila há 5 anos. A última vitória do Verdão foi no dia 3 de abril de 2011. Foi 1-0. Portanto, Gol foram do Kleber Gladiador. 8 vitórias do Santos, 1 empate e 1 derrota. Em 5 anos. A Vila Belmiro Então, é o eu camisa achava, 10 do Santos. Veja bem, eu achava, até dei meu palpite, você já me perguntou quem vai ser campeão paulista. Eu disse que vai ser o Palmeiras. Por quê? Porque eu achava que o Palmeiras iria eliminar o Corinthians. E agora o você Santos vai mudar? enfrentaria o Audax. Mas da combinação de resultados, caiu de novo Santos e Palmeiras. Vocês sabem que eu gosto muito do Santos e gosto bastante do Palmeiras. Então, eu fico em cima do muro. Eu acho que Empate. você podia ir na mesma linha do Ricardo Costa. 90 Empate. minutos, empate, vai pro pênalti. Aí você Porque, vai pegar olha, o seu eu vou crucifixo ficar. lá. Eu sou sincero, todo mundo sabe disso. Eu É. gosto muito do Santos. Então, se o Santos passar, eu não vou ficar chateado, não vou chorar. Claro que eu quero ganhar o jogo. Bom, eu sou Walter Dias, o palmeirense. Passarinho vai ficar com o terço. Não, você for pênalti, e você? Não vou ficar com o pessoal. Eu saio de casa, eu nem assisto nada. Eu vou embora, eu quero nem ver decisão de pênalti. Tá Bom, louco. eu acho que na Vila Belmiro o Santos é favorito. Eu acho. O Santos tem uma série incontestável, com o Dorival no comando. Verdade. Eu acho que na Vila o Santos é favorito. Eu acho que o Santos vai à final. Eu queria saber até do Passarinho, que acompanha o dia a dia no CTR Pelé, se o Dorival vai alterar o time. Ou você acha que não vai ter Eu mudança? acredito que não. Eu acredito que não, mas todo Porque a mundo sabe. preocupação deles são as bolas aéreas. Os treinos são fechados, né? Mas todo mundo sabe que tudo indica que o time é aquele lá que tem jogado. É o Vanderlei, o Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e o Zeca, Thiago Maia, o Renato e o Lucas Lima, o Gabigol, o Ricardo Oliveira, né? E tá faltando um. Thiago Maia, Renato, Lucas Lima. Gabriel. Gabigol, Ricardo Oliveira. E quem mais? Vitor Bueno. E o Vitor Bueno. Que não viajou, né? Que não foi viajou. pra- Provavelmente o Vitor seja mantido. Provavelmente o Vitor Bueno vai ser mantido. Talvez uma surpresa. Talvez uma surpresa. O Vitor Bueno, não sei. Não, já Na hora da decisão. mas eu acho que ele ganhou até a Mas eu acho que ele ganhou a marcando confiança. 2 gols agora. eu É, acho não que vai ele- tirar o Vitor Bueno marcou 2 gols nos últimos 2 jogos. A não ser se o Dorival Júnior, como está preocupado com as bolas aéreas, e o Santos também vem sofrendo gols, eu até tocava ontem na Rádio Guarujá, com o Luiz Rincon, está certo que não está em ótimas condições físicas e técnicas. Eu colocaria o Alisson de volante, com o Thiago Maia para dar uma maior proteção, liberaria muito mais os laterais para poder apoiar, e o Alisson
Ficaria como aquela espécie de terceiro zagueiro. Mas eu acho que ele isso não é um vai. esquema tático que ele mudaria. Aí você sacaria um atacante. Mas aí ele não o levaria... crucificado, ele o Gabriel Barbosa ou o Alisson. Vitor Bueno. Mas aí ele não mandaria o Alisson para Macapá. O Palmeiras não tem Dudu e não tem Alione. Não tem Alione. Estão Os fora. dois não tem. Muito bem. Já apita o Marcelo Aparecido. Marcelo Aparecido, capeta. Bom, o Fortunato do Campo Grande, capitão Paulo Alberto, um abraço. O Santos não tem reservas à altura. Quando são chamados é uma decepção. O Santos tem que melhorar o elenco. Está muito fraco para o Campeonato Brasileiro. Só gostei do Caju e chega de Leandrinho, pelo amor de Deus. A enquete, usar o time reserva é muito ruim na Copa do Brasil. Ele poderia ter mesclado. Eu entendo que ele Eu deveria ter seria levado os correto. jovens, aqueles que podem, ainda têm condição de jogar 90 minutos numa quarta, que o jogo foi na quinta, né? Mas numa quinta e no domingo, eles deveriam ter viajado. Agora, o time titular não poderia jamais ter viajado. Porque jogo lá no Amapá e você numa decisão domingo, aí é um absurdo quem prega que tem que viajar o time titular. Já chega dois erros que ele cometeu ano passado, que era Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Copa do Brasil. O Ricardo, você é a favor de poupar jogadores, caso você tivesse 2 campeonatos? Nessa situação, acho que sim, né? Até pelo adversário lá, eu sei que não era o resultado, né? Eu queria matar o jogo, mas às vezes é melhor você jogar um jogo a mais e ganhar uma semifinal que vai ser um jogo duro, desgastante, né? Então, acho que nessa situação o Dorival acertou. E outro detalhe, né? O Campeonato Paulista é o campeonato que paga melhor. De todas as competições, inclusive o Campeonato Brasileiro, e tem que ver o ponto de vista econômico. O campeonato não leva para lugar nenhum, não leva mesmo. Né? O Campeonato Paulista não leva para nada. Você não disputa Libertadores, tudo. Mas é título. Muito bem, o Rodrigo do Campo Grande, domingo Santos vence, para a tristeza do passarinho, 3-0. Enquete, ele está respondendo que o campo estava ruim ontem lá em Amapá. E o Dorival fez certo. Para os dois. Eu disse aqui que a logística de sair daqui, de São Paulo, para o Amapá, demora 6 horas. Você para em Belém do Pará para poder ir para lá. Eu não sou advogado, não sou procurador do Dorival, só que o Dorival também sobe e desce todos os dias para São Paulo. A sua esposa está doente. É uma doença que a gente não gosta de tocar no assunto. Eu respeito. Então as pessoas, de repente, também têm que entender o porquê que o Dorival ficou. Apenas um detalhe que eu queria acrescentar, sem entrar na questão, tá certo? Mas é muito importante eu registrar isso. O Vitor do Campo Grande, eu quero saber quanto será o prejuízo do Santos por não eliminar o jogo da volta na Copa do Brasil. Bom, a CBF paga as despesas do time visitante, né? O Santos tem que abrir o estádio, se for na Vila Belmiro, o campo é do Santos, se for jogar no Pacaembu, vai ter que pagar para o Pacaembu. Então vai depender realmente onde o Santos vai jogar. Tá certo? Ele está dizendo isso aqui, que poderia ter eliminado o jogo da volta, fossem os titulares. O Bruno Amorim do Gonzaga, palpite domingo, Santos 3-1 no Palmeiras. Desculpe, passarinho. Tem problema. Sou contra os reservas atuarem na Copa do Brasil. Bom, infelizmente, eu vou pedir para que o Ricardo possa retornar um dia, o Ricardo Costa, técnico da Portuguesa Santista, com mais tempo para poder falar um pouco mais do futebol e também da Portuguesa Santista. Está começando agora a 2ª divisão e a gente deseja toda a sorte do mundo para a Briosa, que domingo, 10 horas, joga contra a União, lá em Mogi das Cruzes. Um grande abraço, viu, Ricardo? E prazer de conhecer aqui, viu? Obrigado, abraço a todos e vamos marcar assim novamente, a gente vem com mais calma aí, mais tranquilo. Então tá bom. Obrigado, passarinho. Um abraço a todos e um bom jogo domingo. Sem confusão, porque torcida única, né? Torcida única. Então, sem confusão. E o Renato Braga diz que segunda-feira vai explicar aqui que o Santos correu o risco de voltar mais que derrotado do Amapá. Quero saber essa sua colocação, senhor Renato Braga. Bom, posso repetir aqui? Vamos Torcedores da Portuguesa que quiserem acompanhar o jogo domingo pela internet, 10 horas da manhã, www.novotvmogi.com.br. É a TV de Mogi das Cruzes. É no pique, volta. Estamos aqui estourando, por favor. Vamos lá. O primeiro vai ganhar o par de convite dos portuários domingo, né? Vai para o seu Joel da Pompeia. O Joel da Pompeia ganha, portanto, aí o prêmio dos portuários. O relógio do radar esportivo, do cantinho dos relógios, vai para o Antônio da Ponta da Praia. Antônio da Ponta da Praia ganha o relógio. E o fone do radar esportivo sai para o Bruno Amorim do Gonzaga. Alô, Bruno! Ganhou o fone do radar esportivo. Não há tempo para mais nada. Obrigado pelo carinho, sempre pela sua preferência. Domingo, 3 da tarde.
Voltamos pela Rádio Guarujá no AM 1550 com toda a equipe do Radar Esportivo em campo. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. A todos, Deus conduz. Valeu! Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista.